Alô, amigos. Eu sou Humberto Goulart, da Agência Servidores, e estou aqui em Brasília, no estúdio da Agência Servidores, para a gente fazer mais um bate-papo com uma pessoa que entende muito de política, que é o Jorge Misael. O Jorge Misael é consultor político da Meta Política Consultoria, e nós estamos fazendo isso hoje, exatamente, porque depois de um certo tempo, Brasília manteve um confinamento das pessoas. Depois de um certo tempo, começa a se falar em abrir um pouco essa questão do confinamento e do isolamento social. Quer dizer, algumas atividades vão voltar. E nós temos a expectativa que, num determinado momento, o Congresso Nacional volte a funcionar. Então, para a gente começar esse papo, Jorge Misael, eu queria que você me desse, se é que é possível a gente fazer uma previsão, se a gente tem como dizer como será que vai funcionar o Congresso, terminada essa crise até o final do ano. Tem jeito? Tem jeito, tem jeito. Olá, Humberto. Olá a todos aqueles que nos assistem. Acho que a gente pode chamar de cyber telespectadores, talvez, nesse momento de confinamento geral. Agradeço a oportunidade de estar falando com você aqui e a sua audiência. Tem jeito, tem jeito. A gente tem feito aí algumas reuniões setoriais, né, com parlamentares chaves para o nosso dia a dia, e essa também é uma dúvida que a gente tinha. Como é que vai funcionar o Congresso? E aí a Câmara e o Senado deram respostas bastante rápidas para isso, instituindo sistemas de votação remoto, que funcionou no Senado primeiro, inclusive o Senado brasileiro foi o primeiro lugar no mundo a estabelecer um sistema de votação remota. Em seguida, na semana subsequente, a Câmara já também alterou seu regimento. Então, assim, tem jeito, já estão funcionando, o Poder Legislativo, nas suas duas casas, já está funcionando de forma geral. E o que a gente busca agora é alternativas econômicas também, né? E também de saúde sanitária para passar por esse período de crise aí que ainda estamos vivendo e em seguida também cuidar dos aspectos econômicos de empregabilidade, renda e tudo que vem aí a seguir. Quem faz um trabalho como você faz, está todos os dias no Congresso, nós nos encontramos basicamente todos os dias lá, Misael. Será que isso vai mudar um pouco, esse negócio da gente caminhar muito pelo Congresso, conversar muito com o parlamentar? Será que esta crise vai mudar um pouco a forma como o Congresso, da atuação no Congresso, ou você acha que com o tempo tudo volta ao normal, nós voltaremos a ter sessão só na terça, na quarta e na quinta? Ou será que com essa questão eletrônica perde-se um pouco aquela história da desculpa de que o parlamentar não vai estar nem na segunda e nem na sexta em Brasília? Será que tem isso? Já se pensa nisso? Ou só vai se votar em emergência? Olha, Humberto, essa sua pergunta também é muito boa e eu cheguei a fazê-la, eu mesmo também tinha esse tipo de questionamento dentro de mim. E acabei externando para alguns líderes partidários em relação a isso, né? Perguntando basicamente, olha, você não acredita que esse sistema de votação remota, que hoje está só durante a pandemia, ele vai se perpetuar, ele vai ser alterado permanentemente após a crise? E boa parte, o que eu colhi de resposta era que sim, eles acreditavam que após a pandemia, esse sistema, com algumas alterações, seria estabelecido como uma forma alternativa de deliberação. E o que eu percebi, Humberto, complementando, é que talvez não em sua plenitude. E aí o que você perguntou é se a gente iria continuar se encontrando, continuar estabelecendo relações ali dentro do dia a dia, basicamente do anexo 2 e 3 da Câmara. Acredito que sim, mas pós-pandemia, todas as relações pessoais, interpessoais, de trabalho e tal, elas serão alteradas. Então, assim, acho que a gente vai ter um marco a partir dela. Em grande medida, acho que a gente volta para o dia a dia do Congresso, mas também vamos ter que ficar atento em como que o Congresso e todas as outras relações pessoais também ficarão atingidas. Continuaremos a gastar sola de sapato, você diria? Sola de sapato, chá de cadeira, tudo aquilo que a gente já viveu alguns anos aí atrás. É porque, na verdade, a atividade parlamentar, a palavra já diz, é parlamentar, não é verdade? Então é preciso conversar muito. Sim, sim. A gente mesmo Luz... Desculpa. Não, eu só ia te perguntar se a luz da ciência social, que é a tua especialidade, não é? Você é cientista social, é
pode haver uma nova maneira nas próprias relações. Quer dizer, a relação política no Brasil sempre foi dada como uma relação meio de toma lá, dá cá. Óbvio que, pelo menos em pensamento, pode ser assim também. Mas você acha que o parlamentar vai tratar a questão do que ele tem que legislar como uma coisa mais séria, já que neste período, mesmo votando eletronicamente, por meio de redes sociais, eles tiveram que tratar de assuntos muito práticos, muito concretos? Exatamente, acho que sim. E assim, quando a gente olha ali pós-eleição, o Congresso, de forma geral, o Senado e a Câmara tiveram uma renovação muito grande, né? Ou seja, os quadros que vieram agora, em grande medida, já tinha essa interlocução direta dentro das redes sociais, especialmente Twitter, Instagram, Facebook, já eram parlamentares ali moldados para esse tipo de atividade nas redes. Então, assim, é claro que, como eu disse, vai ter um marco significativo, simbólico ali, antes da pandemia e após a pandemia. Mas acredito que esses parlamentares, por já ter essa vocação inicial de um trabalho virtual, de atenção com as redes, de falar com o público através do seu celular, ele vai conseguir contornar tudo isso. E como você bem lembrou aí, já tivemos votações super importantes, né? Que levariam muito tempo de formulação técnica, de pesquisa e tal, como a própria PEC do orçamento de guerra, que você deve ter aí para a gente conversar daqui a pouco. Essa matéria ela é complexa, se pensar do ponto de vista técnico e tal, mas a Câmara optou por fazer ela de uma forma muito acelerada. Então, assim, isso pode ser visto como bom para um lado e talvez ruim para a continuidade dos trabalhos após a pandemia. Do ponto de vista do teu trabalho, do trabalho do Misael, que tem que fazer relações parlamentares, tem que aconselhar clientes nessa conversa, e aí, justamente, eu pergunto, o orçamento de guerra foi um orçamento de guerra, quer dizer, foi uma coisa que surgiu, não existia, surgiu, tiveram que fazer. Mas você acha que as conversas vão continuar sendo muito longas, que este trabalho de bate-papo, de convencimento, muda um pouco a relação parlamentar ou não? Muda bastante, Humberto, porque se a gente pensar que em uma sala virtual cada um tem que se inscrever e falar após o outro, que seria o ideal, isso demora porque os parlamentares têm uma forma de pensar ali, talvez politicamente, tecnicamente, que demora a ser elaborada e ser transmitida. Então, assim, se cada um dos parlamentares, ou pelo menos os líderes, sentarem para fazer esse tipo de elaboração, isso vai demorar mais tempo. E é o que tem sido feito. Da outra parte, como essa conversa preliminar demora um pouco mais de tempo, os presidentes das duas casas têm buscado flexibilizar os requisitos regimentais. Ou seja, o próprio orçamento de guerra que você chegou a citar, ele foi apresentado pela manhã e no final da tarde já estava sendo deliberado pela CCJ, tecnicamente, né? Ou seja, ele foi apresentado e deliberado no mesmo dia ali. Então, assim, isso seria impossível se não tivesse instituído esse formato de sistema de votação remota. Então, assim, já que demorou-se muito na elaboração, na construção de acordo ali sobre essa matéria, na hora de votar, os parlamentares já estavam dando ali como algo muito pronto. Nós teremos, Misael, nos próximos dias e nos próximos meses, algumas modificações importantes. Vai abrir pelo menos uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deverá deixar a posição que ele ocupa. Você acha que essas modificações, e a gente espera que quando elas acontecerem já tenha acabado essa crise, vão mudar muito a política brasileira pelo seu conhecimento de ciência política? Roberto, acredito que sim, acredito que sim. Acho que a gente está no meio agora de uma transformação, né? Como eu disse ali, logo após a eleição, a nova composição, vinda tanto para a Câmara quanto para o Senado, ela teve que se adequar numa relação de poderes que deixou um vácuo, né? Quando você pega parlamentares da envergadura de o ex-presidente do Senado, da envergadura de Romero Jucá, entre outros, eles tinham um espaço de poder a ser ocupado. Vieram outros, mas eles demoram até ocupar todo esse espaço. Então, assim, o que eu quero dizer é toda essa engrenagem política de tomada de decisão ela vai ter que ser reorganizada. E o que eu costumo dizer sempre é que na política, no amor e nos negócios, não existe espaço vago. Mas até esse espaço ser preenchido leva um tempo para que as pessoas tenham a habilidade, a percepção, até mesmo a forma correta de tomada
desse espaço, de conseguir colocar isso no sistema habitual de decisão. Então, assim, acredito que ao longo desse ano, especialmente ali no segundo semestre, a gente vai ter uma reviravolta. Isso vai exigir de nós, que estamos ali em contato com o dia a dia, muita agilidade, né, nessa tomada de decisão, nessa percepção sobre o Congresso. A gente vai ter que ser muito ágil nessa percepção desse movimento como um todo. Israel, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria te perguntar uma coisa bem genérica. Quer dizer, como é que vai se fazer este trabalho até o final do ano? Mas eu queria te perguntar uma coisa mais específica. Como nós conversamos aqui na Agência Servidores com os servidores públicos, e os servidores tinham passado, pelo menos nos últimos 2 anos, trabalhando muito no Congresso Nacional para não perder espaço, para não perder conquistas, e agora se encontram diante de uma outra encruzilhada. Quer dizer, havia um tipo de questionamento do governo em torno de salário do servidor, de benefícios e tal. O sindicalismo, quer dizer, aquele servidor que representa e que vai ao Congresso, que tem que fazer a relação parlamentar, ele também vai encontrar um cenário diferente, ele vai ter que agir de uma forma diferente no seu trabalho de aconselhamento de empresas, no seu trabalho de aconselhamento de entidades. O que é que você diria hoje para os servidores públicos? É um momento de adaptação, é um momento de ter flexibilidade, de procurar novas ferramentas, novas formas. Como você bem disse, aí, é difícil você avaliar a conjuntura política, deixando de lado ferramentas como Twitter, como Facebook, como engajamento pelo WhatsApp e outras ferramentas. Você não consegue fazer uma avaliação de cenário realista dentro do que nós temos hoje se você desprezar essas ferramentas. Então, sim, eu acredito que vai ser necessário muita flexibilidade dos dirigentes sindicais para com esse novo momento. E eu posso colocar da nossa experiência aqui com Metapolítica, Humberto. O que a gente tem feito? A gente tem elaborado salas em que a gente coloca grupos de diretores sindicais, trabalhistas, com parlamentares aliados a esses interesses. Então, a gente bota para interagir, cria uma sala fechada com eles, e essas relações são trocadas ali também, em relação à nota técnica, em relação ao posicionamento político, um debate mais técnico. Então, a gente elabora essas salas com os clientes, coloca essa interação, que era basicamente o que a gente queria fazer se tivesse possível de se andar dentro do Congresso Nacional hoje. Já que a gente não consegue fazer essa interação presencialmente, a gente está fazendo isso de forma virtual, agendando esses bate-papos online. Alguns a gente manda ao vivo para as nossas redes também, como temos feito. Fizemos há pouco, estávamos agora há pouco no Instagram com o deputado Felipe Rigoni. Então, alguns a gente faz em forma de live e outros mecanismos, e outros a gente faz salas fechadas. Mas, como eu te disse, de forma geral, a gente precisa se readaptar, buscar alternativas para que essa interação entre o público, poder legislativo, poder executivo e o privado, o interesse das entidades em si, não fique fora, não seja desprezado e não seja colocado de fora do jogo político. Essa interação entre o público e o privado, ela é basicamente o oxigênio da democracia, ela precisa ser feita da melhor forma possível. Israel, muito obrigado pela entrevista e muito sucesso no seu trabalho. Humberto, eu que agradeço, desejo muita sorte para você e saúde. A gente se encontra aí em breve. Um abraço.